E você veio pra cá desbravar, que nem aqueles caras que vieram do Sul lá 30 anos atrás. Mas eu vim com muito mais conforto que esses caras. Você já veio, tem Wi-Fi, né? Era outra conversa. Outra então época. tô indo pro meu 8º ano aqui no Mato Grosso. Que legal. Né? Então eu fiquei 4 anos, foi a minha última experiência na Fest. E de lá pra cá, daí eu falei assim, pô, eu vou começar a cuidar da minha empresa. Pô, agora eu já... Não é que eu fiz bastante pelos outros, mas agora eu me dou o luxo de empreender. Empreender e fazer o meu. E outra, cara, eu preciso ver o negócio acontecer. Tudo indica que você já tinha esse empreendedorismo e você tava fazendo a bagagem que te permitiria errar menos depois. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista no ar. Mais um episódio pra você, contando uma história bacana, uma história de sucesso, uma história inspiradora. Hoje eu tô com um cara aqui que tem um aplicativo que é o Netflix do Agro. My Farm Agro é o nome, e o nome da fera, Antônio Jorge. Obrigado, Júlio. Obrigado você, cara. É grande satisfação estar aqui contigo, contribuir um pouquinho com as pessoas que estão ali, porque eu costumo dizer o seguinte, né? A gente é o que compartilha. Então eu sou o tipo da pessoa que eu quero morrer vazio. Bom ditado esse. Né? Morrer vazio. A gente transbordar realmente tudo que a gente tem dentro e compartilhar com as pessoas o que merece ser feito, né? Se você vai usar ou não, aí é Fica a critério de a sua quem capacidade de discernimento, Uhum. né? Mas tudo que a gente puder compartilhar com as pessoas é um dos propósitos nossos aqui e da vida, na verdade, né? Que massa. Boa essa pegada. A ideia, acho que pra quem assiste, é realmente ter um insight legal. E aqui a gente foca bastante no empreendedor. E o empreendedor, cara, muita gente acha que é abrir um comércio, a gente mostra aqui que tem como empreender na política, empreender no digital, empreender social, ambiental. E você é um cara que formou em agronomia, mas foi pro digital. E essas duas competências acabaram se juntando para criar o Farmagro. Eu queria que você contextualizasse pra galera um pouco dessa sua trajetória. Então tá, vou começar um pouquinho mais atrás. Eu não tenho nada a ver com agro. Primeira coisa é essa, meus pais são funcionários públicos estaduais. Caramba. Na verdade, eu não tenho ninguém que planta, não tem nenhum histórico de agro na minha família. E aí a primeira influência veio pelo mercado de commodities, onde eu tinha uma tia que trabalhava dentro do mercado financeiro. E eu falava, porra, vamos olhar aqui, quais são as opções na hora de formar, né, da carreira, o que eu vou seguir? E eu enxergava que, eu queria sempre uma área mais administrativa, meio economia, mas também gostava de entender um pouco sobre produção agrícola. Eu falei, cara, eu vou fazer agronomia. Então, assim, a opção primeira era, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia muito bem o que eu não queria. Eu falei assim, cara, eu não quero ser médico, eu não quero ser dentista, advogado. eu não quero ser advogado, então você vai fazendo uma exclusão. Então acho que é o primeiro insight aqui que eu falo assim, você não precisa exatamente saber o que quer. Mas você precisa ter muito claro o que você não quer. Que legal. Essa é uma primeira pegada que eu acho que fez muito sentido pra mim logo no início. Quando eu decidi, falei assim, eu olhei lá o manual da Universidade de São Paulo. Você é de São Paulo? Eu sou de Sou Paulo, sou do interior, minha família é de Avaré. Legal. E sou formado em Piracicaba, né, na Exalc. Na Exalc, já fui pra lá. E aí eu cheguei e peguei aquele manual, porra, aquela foto linda do prédio, né? Eu recortei aquela foto e botei na minha escrivaninha de onde eu estudava, que eu fazia o colegial. Você falou, essa é a meta. Essa aqui é o primeiro objetivo. Então essa mesa ficou lá durante 3 anos. E eu falei, é aqui que eu vou estudar. Que massa. Isso é uma clareza, né, cara? Que até ajuda você a nortear, te motiva. Eu sempre costumo trazer essa analogia pra tudo. Falar, qual é a fotografia que você tira? É isso. Então o que eu coloco na mesa? Então, naquela ocasião, a mesa representava o meu ambiente de estudo. Mas que tamanho que era a fotografia? Porque eu tô com a fotografia de um Porsche lá faz uns 5 anos na minha mesa e não tá dando certo. É que você não encontrou ainda a oportunidade correta. Na hora que você encontrar um cara que tá esgoelado lá vendendo um Porsche a preço, você vai lá e compra ele. Perfeito. Entendeu? Então a oportunidade vai surgir e você vai fazer bom Tem que negócio. estar preparado. Tem que estar preparado. Então a foto é pequena. Ocupava uma mesa de uma escrivaninha de estudante, mas ali já tinha um direcionamento sobre o que você quer. Queria. Né? Então tem uma frase que até o Caio fala muito, né? O Caio Carneiro fala assim, cara, ninguém segura uma pessoa altamente determinada. Verdade. Por qualquer outro motivo. Verdade. Então o cara batalha. Então eu falei assim, eu queria estudar naquela que era considerada
no nosso ambiente, no nacional, a melhor escola de agronomia que tem. Sem dúvida. Então não aceitava coisa diferente disso. Inclusive prestava outros vestibulares, mas sempre falou, ó, é aqui que eu vou passar. Né? Então você tem um direcionamento muito forte. Passado isso, né, você tem a aprovação, o meu direcionamento lá foi para a vida em república, que contribuiu muito para você entender sobre diferenças das pessoas. Legal. Né? Que aí é uma imersão mesmo, né? Cara, você entra lá num ambiente com 11 malucos. Entendi. Entendeu? Todo mundo numa casa que esse ano deve estar fazendo quase 40 anos. Né? Então, muito tradicional, vai passando de geração para... E tem uma muitos cultura. deles eram igual você também? Não vieram do agro? A maioria... Muitos, cara. É? Muitos. Alguns têm pai que são agricultores, outros Sim. têm revenda. Mas tinha gente que é igual a meu, tipo... Com a mesma O pai era situação. caminhoneiro e estudava lá. E a gente Que convive massa. no mesmo ambiente sobre diferentes gerações. Então você começa a ver o quê? Que o ambiente diferente, ele contribui, né, para sua formação. Perfeito. Só que você nem tá percebendo isso. Osmose. Osmose. Legal. Exato. Então vai tendo aquela... A cultura vai se formando. Certo. Beleza. Aí no segundo ano eu entrei na parte de fertilidade dos solos, um grupo de estágio. Eu falei, pô, agora eu tô dentro da melhor universidade, eu vou buscar talvez um dos melhores grupos de estágio para me aproximar de um especialista. Aí eu comecei com o professor Witt, na área de fertilidade do solo, né? Que o cara é talvez um dos, a gente fala assim, um dos papas da fertilidade no ambiente nacional. Então por lá foram 4 anos. E todo o convívio na Exalc e tal. E eu falei assim, pô, eu quero um pouquinho mais. E aí eu me candidatei para um processo da agência... Foi o meu primeiro contato com inovação, empreendedorismo. Certo. A agência USP de inovação abriu um edital, né? Que você inscrevia um projeto e eles aprovavam para você estudar fora. Certo. Fora do país. Fora do país. E o que era? Era um estágio? Era uma graduação, uma pós? Você ia como desenvolver um projeto. Aí você podia adequar se seria o seu último ano, como um trabalho de conclusão de curso, como estágio obrigatório. Você podia dar o direcionamento que você quisesse. Então, eu ali foi onde eu fui picado pelo o bichinho do empreendedorismo e da inovação. Muito concorrido, cara. Eu não faço nem ideia. Eu só sei que aconteceu um monte de coisa, Júlio, que me favoreceu, que eu nem estava imaginando para que eu fosse escolhido. Que massa. Vou explicar. É o seguinte... Bom, como eu tava falando, no ambiente de república, eu fiz muita bagunça, cara. Faz parte, de verdade. né? E só cálculo eu fiz 3 vezes. Né? A matéria. A matéria. Então é outra coisa que você falou. Reprovado 2 vezes. Outra coisa que você falou, isso também eu não quero. Eu já tinha traçado comigo que eu não poderia ser mais reprovado na área de exatas. Senão ia atrasar o meu ano de formação. Porque eu já tava travando e tal. Mas eu fui reprovado 2 vezes de cálculo, fui passar na 3ª vez. Quando eu entrei no estágio de fertilidade do solo, apareceu a possibilidade de ajudar um doutorando. Né? E esse doutorando tinha uma bolsa para oferecer ainda a mais da que eu ganhava já no estágio. E o único cara que não formava no outro semestre era eu, porque eu já tinha sido reprovado de cálculo 2 vezes. Então lá dentro surgiu um negócio, você vai ser bolsista CNPq, que vai ajudar o Thiago Moura, doutorando. Beleza, quem que pode? Aí fizemos uma reunião com todo mundo, o único cara que podia receber aquela bolsa ainda era eu. Então, quer dizer, a reprovação me deu uma grana a mais dentro da faculdade. Que louco, velho. Beleza. Passado essas maluquices das oportunidades, né? Passado um tempo, eu falei assim, eu quero estudar fora. E abriu essa agência USP de inovação, beleza? Escrevi um projeto para ir para a UC Davis, que é considerada a 2ª melhor escola de agronomia do mundo. Uau. E eu escrevi o projeto pros caras. Se sair, beleza, tudo bem. Só que em paralelo eu também fiz um processo seletivo para trabalhar numa fazenda. E esse processo seletivo concluiu antes de sair a resposta da agência USP de inovação. Tá, beleza. Então eu tava lá nos Estados Unidos, em Sanger, né? Trabalhando numa fazenda que fazia registro de produto. Já sabia Júlio, inglês ou aprendeu também com isso? Eu sabia um pouco, cara. Mas a primeira percepção que eu não sabia nada foi dentro do avião. Quando a moça me ofereceu um suco e eu já... Falei, cara, eu não sei nada. Né? Aí depois, passado algumas horas, você vê que você conseguiu aprender alguma coisa pelas escolas de idioma aqui, mas lá que você vai ter um pouco mais da vivência e aí o seu crescimento acaba sendo exponencial. Quando saiu o edital, a resposta do edital, qual era um dos fatores que te jogava pra cima na hora de ser escolhido? Além do seu projeto ser um projeto
bacana. Consistente, aham. O cara que era bolsista CNPq tinha preferência. Então, falou- aquela reprovação minha me gerou uma bolsa e me jogou lá em cima pra conseguir uma outra. Que louco. Eu lembro, sabe o quê? Acho que é a história do Kaká, que ele jogava no time da base e aí ele era reserva. E aí na época falou, nós estamos precisando de um atleta aqui pra subir pro profissional, tá faltando atleta. Falou, esses aqui nós estamos disputando um campeonato aqui no juvenil, esses não levam nenhum. Ali do reserva você pode escolher qualquer um. Aí ele subiu, estourou, virou o melhor do mundo. Falou, olha, o fato de eu ser reserva me ajudou a ser chamado. Então, no caso, o fato de você ter reprovado, lá na frente a conta fechou. Sim, e aí eu tava lá, os caras falaram, sua bolsa foi aprovada, você vai ser aluno ouvinte na segunda melhor escola, pra trabalhar com fisiologia, como ouvinte, ajudar um outro doutorando brasileiro que me ensinou pra caramba, hoje é professor dentro da Exalc, né? E eu tive que voltar pro Brasil. Voltei, troquei o tipo de visto e na outra semana eu já tava nos Estados Unidos de volta. De novo? Só que daí eu tava morando em Davis daí, Aham. né? Dentro da universidade, naquele ambiente. Então ali começou. E dos Estados Unidos, eu vim direto pro Mato Grosso pra trabalhar no segmento de fertilizantes especiais. Já trabalhando por uma empresa? Por empresa. Eu trabalhava na época a empresa chamava Produquímica, depois virou Compass Minerals, né? Fiquei 3 anos na região do Médio Norte, aqui do Mato Grosso. E depois eu saí e fiquei 4 anos como gerente América Latina da Fast Agro. Da Fast Agro. Uma empresa Quantos também- você tem, cara? Cara, por incrível que pareça, né? Eu tenho 31 anos. 31, você é novo. Então a trajetória foi bem rápida, assim. Tudo isso foi acontecendo e os seus pais ficaram em São Paulo. Meus pais estão lá, em São Então Paulo. lá, e você veio pra cá desbravar, que nem aqueles caras que vieram do Sul lá 30 anos atrás. Mas eu vim com muito mais conforto que esses caras. Você já veio tem Wi-Fi, né? Era outra conversa. Outra Então já época. tô indo pro meu 8º ano aqui no Mato Grosso. Que legal. Né? Então eu fiquei 4 anos, foi a minha última experiência na Fest. E de lá pra cá, daí eu falei assim, pô, eu vou começar a cuidar da minha empresa. Falei assim, pô, agora eu já... Não é que eu fiz bastante pelos outros, mas agora eu me dou o luxo de empreender. Empreender e fazer o meu. Falei E assim, outra- cara, eu preciso ver o negócio acontecer. Tipo, Tudo indica que você já tinha esse empreendedorismo e você tava fazendo a bagagem que te permitiria errar menos depois. Já, porque é o seguinte, com 3 anos na Produquímica, na Compass, eu falei assim, cara, eu tô cansado já de fazer a 4ª safra, eu não tô afim. Eu preciso de algo novo. Aí o dono da Fast Agro na época falou assim, cara, é o seguinte, a gente não tem departamento técnico e desenvolvimento de mercado e a folha tá em branco. Então você tem autonomia e liberdade para construir esse processo aqui e me ajudar na geração de valor dessa empresa, né? Que é uma empresa que tava com 8 anos, 9 anos na época. Legal. Pra quem não é muito do mercado, do agro em si, essas empresas elas vendem o quê? Eles estão no segmento de fertilizantes especiais, né? Adubo, Nutrição de plantas. nutrição, então aquilo que você toma pra ficar mais fortinho, a planta também toma pra ficar mais fortinha. Exatamente. Então o que o Antônio fazia era ir no fazendeiro, falar, olha, vamos comprar esse produto, esse. Construir toda a argumentação. Falar por que esse produto funciona, por que eu uso nitrogênio, por que eu uso fósforo, por que eu Mostrar tenho que números. nutrir a planta. Né? Você imagina a nutrição humana, só que a nutrição voltada para a planta. Certo. E se você fica doente, você toma remédio. Se você tá bem nutrido, a chance de ficar doente é menor, logo você não vai ter que tomar remédio. Exatamente. Então eu fiquei Ponto. nessa área, construindo toda essa base de argumentação da nutrição da planta, né? E aproximando de muitos especialistas. Porque eu fazia o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento de mercado e tinha muito acesso à academia. Sim. Então eu falei, pô, meu relacionamento foi estreitando com os especialistas até o ponto que eu teve uma virada de chave. Eu falei assim, cara, na hora que eu for montar a minha empresa, acho que é isso aqui que eu preciso. Ou seja, você, com base nesse relacionamento todo e também no seu background, no seu conhecimento, você viu uma oportunidade de se aproximar desses caras. Os especialistas são os pesquisadores, os técnicos das fazendas, é isso? Os especialistas hoje são professores na grande maioria das universidades Certo. ou profissionais que têm grande relevância. Livros publicados, artigos. Ou às vezes bons clientes. O cara atende uma área tão grande há vários anos que esse cara é bom. Claro. O título em si não significa muita coisa. Sim, O ele tem o diploma seu valor, propriamente mas... dito, né? Claro. O Brasil é muito bom de gerar pesquisa, por exemplo, mas é muito ruim de fazer negócio. É. Então, assim, a gente tem que... Você que trabalha no mercado financeiro, fazer, pô, o que adianta ter um cara, às vezes, com mestrado, com doutorado, e a publicação dele não serve pra nada? Hoje a gente não consegue Não tem transformar isso em aplicabilidade, negócio. né? Né? Então, às vezes, você tem um cara que faz um modelo bem mais simples
e que aquilo ali é escalável, gera receita, gera emprego e aquilo acaba sendo muito mais relevante. Você tá certo, perfeito. Sem necessariamente você ter o endosso, às vezes, numa universidade envolvida. Não tô dizendo isso, eu tenho meu diploma. Não, eu acho, também Né? vejo valor, eu entendo. Mas eu entendo. Trabalhava com psicultura e eu lembro que uma menina escreveu um artigo uma vez, uma pesquisa, sobre o uso da castanha do Pará na ração. Cara, olha o custo da ração da castanha do Pará no mercado. Agora você imagina você triturar isso para converter em proteína animal. Aplicabilidade zero. Ela provou, óbvio que tinha como usar a castanha do Pará na formulação, mas aplicabilidade zero. O que você fala, às vezes uma ideia simples, você consegue aplicabilidade, retorno imediato e escalar isso aí. Eu acho que isso aí é um conceito bem bacana, porque é o seguinte, inovação não é você criar nada novo, necessariamente. Sim. É só você fazer um negócio diferente. Você muda o processo, você muda o produto, você muda a maneira como é feito. Então, às vezes você tem a mesma coisa, você fala assim, ó, nós vimos aí, ó, nós estamos fazendo um podcast, né? Mas nós vimos lá o aplicativo, que foi bombou, né? Como é que chama ele agora? O de áudio? Clubhouse. Clubhouse, beleza. Cara, rádio já existe, podcast já existe, só que os caras fizeram diferente, colocaram todo mundo pra conversar no mesmo lugar. Aquilo é inovação? Propriamente Não dito, necessariamente, Porque tecnologia, microfone, tudo é meio... Basicamente, a única coisa é que você fez um processo diferente. Quando você fala lá dos Estados Unidos, eu respondo em tempo real contigo. Que então, massa, assim, é verdade. É uma conversa telefônica aberta pra todo mundo. Coisa que só existe, só que o processo é diferente. Então, por isso tem esse ar de inovação. Então, eu não preciso criar nada novo, totalmente disruptivo. Eu só preciso fazer um negócio diferente. E olhar pra inovação e falar assim, cara, como que eu faço isso aqui 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato? E melhor. Entendeu? Você, cara, como que eu consigo treinar, por exemplo, 600 pessoas que nós treinamos no ano de 2020, 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato no meio da pandemia? Você sabe como? Sabe? Eu sei. Depois do intervalo você vai falar. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. Tamo de volta, galera. Eu dei aqui um break pra gente falar sobre inovação e aproveitar esse break para falar sobre a Rentalize. Você que trabalha em uma grande empresa, quer pegar empréstimo, consignado, desconto em folha, fale com o seu RH e veja se a Rentalize, em parceria com a empresa que você trabalha, já te oferece esse benefício. Se não oferece, deixa aqui nos comentários, entre em contato conosco, que a gente vai ter o maior prazer em ir lá conversar com essa empresa e oferecer não só esse, mas outros benefícios para você e todos os seus colegas funcionários. Rentalize.com.br, te espero lá. Antônio, e aí? Então você, antes do break, surgiu ali um desafio. Como usar tecnologia e inovação para treinar 600 pessoas espalhadas, não 600 pessoas no mesmo lugar, mas espalhadas. Foi aí que surgiu o MyFarmAgro? Eu acho que surgiu, na verdade, com uma dor do crescimento, porque quando eu estava dentro da Fast Agro na época, eu era responsável pelo Brasil, Paraguai e Argentina. E o primeiro momento, o Fernando, que era o diretor da empresa, falou assim, cara, você não vai ter equipe, tá? A folha tá em branco, mas você começa sozinho, depois nós vamos contratando, do couro sai a correia. E como é que você treina os caras em 3 países diferentes? Você tinha uma rotina muito... avião, aeroporto, treinamento, prepara material. E então eu falei assim, como que eu consigo fazer isso aqui 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato? Porque isso tem custo pra empresa também. Claro, essas viagens, hotel, comida. E tem custo pro cara. O custo físico, pessoal, né? Exato, você é casado? Desgaste, sou casado. Imagina. Mas na época eu não era. Nem ia ser se continuasse assim. Então, eu falei assim, eu preciso começar a pensar em maneiras desse sentido. O que eu consigo digitalizar do processo? O que eu consigo fazer? E aí vão surgindo as ideias. Eu falo, cara, por que a gente não cria, através da rede de relacionamentos que eu tenho com os principais especialistas, um modelo que seja tipo um Netflix do agro, onde eu encurto as distâncias? Porque é o seguinte, eu contei pra vocês, eu tive a oportunidade de estudar sempre nas melhores universidades, ter o contato com os melhores especialistas. Mas isso é justo com as outras pessoas? O cara que tá lá no sul do Pará, de repente, qual que é a chance dele receber um treinamento lá do professor Witt, com a proximidade que eu tive, né? É um privilégio. Se não for por livre e espontânea vontade, o Witt não vai lá. Sim. Então, assim, como que eu consigo encurtar essas distâncias? Democratizar o conhecimento e a informação. E essa é a razão de existir do aplicativo? Essa é o propósito principal, né? Você compartilhar informação e conhecimento através de tecnologia, de inovação, né? E então, esse é o motivo pelo qual eu acordo todo dia. Que massa. E você tem que fazer isso num preço justo.
Tá, só pra gente... A gente não falou o que é a sua solução, né? A gente falou no primeiro bloco da sua trajetória, mas afinal de contas, é um site, é uma plataforma, é um aplicativo? O que é o MyFarmAgro? Não ideologicamente falando, como missão, mas ele mesmo, é uma coisa que o cara baixa, uma coisa que o cara acessa... MyFarmAgro é uma plataforma educacional. É uma empresa agro, uma empresa digital, né? Ele é agro e é digital. Exatamente. E é uma empresa de educação. E de educação também. Na verdade, se você olhar, ele é principal. Ele acaba sendo mais educacional. Do que propriamente uma empresa digital ou agro. Então, a questão é que o digital acessar... é o meio, é a ferramenta. Sim. A gente tem a plataforma, que o cara consegue fazer pelo uso do site. Certo. Né, com alguns tipos de navegação em qualidade superior. Né? E tem o aplicativo, tanto para Apple, né, para o iOS, quanto também para o Android. Então, assim, são ferramentas de acesso. Você tem como acessar pelo aplicativo e acessar pelo computador. Mas também faz geração de conteúdo de outras maneiras. Rede social. Sim, que daí faz parte também, live e por aí podcast e tudo isso podcast daí. Entra também. tudo no barco, vamos falar assim, de conteúdos que você faz para marketing de conteúdo. Ô, produção, vocês chamam um cara que é concorrente nosso aqui, cara? Ó, vocês têm que imaginar o seguinte, concorrente não é rival. É entendeu? verdade, é parceria O seu bom competidor, cara, né, você não precisa desejar que ele acabe, que ele quebre. Ainda porque a gente não compete por isso, né? Eu sou podcast, eu sou agro também, sou educacional, então nós estamos juntos, cara. Estamos até vestido meio parecido aqui, parecido. E me diz uma coisa, qual que é a monetização disso? Como que você... Eu já percebi que você entrega um conteúdo de qualidade com especialistas relevantes no mercado, mas quem é o público-alvo e como eles pagam por isso? Tá, hoje o modelo principal nosso é fundamentado em profissionais do agro. Seja ele de nível superior, nível técnico, ou às vezes o pessoal mesmo dentro da academia e o próprio agricultor. Né? Eu tenho clientes que são agricultores, hoje acaba sendo uma grande minoria, na verdade é uma menor parte dos agricultores e a maior parte são profissionais do agro. O cara trabalha numa empresa X de fertilizante, de defensivo, de sementes, e ele acessa aquele conteúdo para acessar todo o conteúdo, como se fosse um Netflix. É o modelo mais simples de explicar. Imagina o Netflix do agro. Netflix do agro. Então você tem lá, no Netflix você tem o quê? Filme de drama, você tem filme de terror, você tem filme de ação. Comédia, beleza, que são os que eu assisto. E eu tenho... as minhas séries são produzidas no quê? Fertilidade do solo, manejo fitossanitário, sementes. E aí eu trouxe vamos fazer um pouco de inovação para dentro da plataforma. Porque os meus competidores, né, algumas empresas que também vêm do marketing digital para o agro, conteúdo, educação, eu falei assim, cara, o conteúdo técnico agronômico é uma parte das competências que o profissional precisa ter. Tem outras que são fundamentais e que ninguém ensina. Por exemplo, matemática financeira. Cara, o cara precisa comprar um carro para ele trabalhar de representante comercial. Ele tem que fazer conta disso. Eu alugo o carro ou eu compro esse carro? Eu tenho dinheiro para comprar esse carro? Entendi. Talvez ele possa buscar uma maneira total de financiar o negócio dele. Mas ele precisa fazer conta. Ele precisa saber que o mercado agro hoje, basicamente, trabalha sobre juros simples para fazer antecipação de um pagamento do cliente. E muitas das vezes os caras não sabem fazer isso, porque ninguém ensina matemática financeira dentro do ambiente de educação. O que mais que, por exemplo, você acha que é importante? Oratória. Oratória. Falar em público, eu vou apresentar meu produto, eu consigo me comunicar com clareza e objetividade. Faz sentido. Então, às vezes o cara... Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Esse cara sabe muito, mas não consegue passar aquele conteúdo. Ou seja, se ele é um técnico ou representante de venda... dificilmente ele vai conseguir convencer ou transformar todo aquele conhecimento que ele tem numa venda mesmo, tirar um pedido mesmo, né? Exatamente. Por isso a oratória é tão importante. Que é outra competência que tem lá. Por exemplo, nós temos agora os conteúdos relacionados a técnicas de venda, a técnicas de oratória, matemática financeira, a gestão de empresa de carreira. Porque é o seguinte, cara, isso aqui faz parte da rotina deles. É parte do negócio. Empresa contrata muito por ficha técnica, que a gente fala, e demite o cara por comportamento. E demite por comportamento, é verdade. Então você precisa entender qual que é a maneira que eu consigo ajudar esse profissional a trilhar uma carreira melhor dentro da empresa que ele está, ou então na hora dele lidar com os funcionários da fazenda, ou então na maneira como ele observa as coisas ao redor para eventualmente ter a empresa dele. Quantos vídeos tem hoje? Você tem esses números? Cara, hoje atualizado. Que, assim, assinantes, números? Tá, vamos lá. Em produção de conteúdos,
nós temos aproximadamente mais de 2.000 minutos gravados. Né? Vão dar mais de 180 episódios. Só que nós temos muita coisa gravada a ser lançado. Porque a gente escalona pra você não ficar com overdose, na verdade, de o cara maratonar e assistir tudo. Sim. E ficar, lógico. O nosso modelo hoje, financeiro, o que ele leva? A recorrência. Então é um modelo de assinatura. Você tem a opção de comprar planos semestrais ou planos anuais. Que custa quanto, mais ou menos? Hoje, o nosso plano custa na faixa de R$ 49,90 vezes 12, na verdade, para um plano anual, e R$ 59,90 num plano semestral. Sim. Então, por exemplo, por fidelidade menor. R$50 você consegue ter acesso aos maiores especialistas por mês para você consultar lá, aprender a plantar melhor, a usar melhor o seu fertilizante, seu corretivo, a usar um aminoácido, uma na hora que quer, do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Quantas vezes ele quiser. Então, isso é um modelo que me traz recorrência e previsão sobre o que eu vou receber. Então, como âmbito de empresário, eu consigo olhar os números e falar, pô, eu tenho tanto a receber, eu consigo fazer novos investimentos em novas séries, novos profissionais. E quantos assinantes você tem hoje? No ano de 2020, nós treinamos 600. Foi o primeiro ano nosso da empresa. Foi o primeiro ano passado. Foi o primeiro ano passado. E a nossa meta esse ano é chegar em 2.000 profissionais. 2.000 assinantes. 2.000 profissionais treinados esse ano. Caramba! E quem produz o conteúdo? Você terceiriza essa produção? Você mesmo vai lá? Porque esses caras estão espalhados, né? Ao redor do Brasil ou ao redor do mundo? Tem gente de fora também produzindo? Eu tenho um profissional hoje do Paraguai. Eu tenho um profissional de Honduras, mas que já vive há muito tempo no Brasil. Então já fala bem. Mas quando eu olho o meu público, quando eu pego lá meus dados, lá eu tenho alunos do Paraguai, tenho alunos argentinos, tenho alunos dos Estados Unidos. Hoje tem suporte para até 7 idiomas. Oxe. A gente não faz a tradução ainda, mas assim, já tá tudo... É que hoje o nosso público é 100% nacional. Ou seja, sim, mas colocou legenda, se atinge acabou. E tem profissionais mundo. ali, todos... Não digo todos, mas uma grande maioria que conseguiria também gravar os conteúdos em inglês, por exemplo, que é o universal, né? Entendi. Aí você manda uma equipe ou terceiriza a produção? Eu tenho uma equipe de captação, né, de imagens, e dificilmente a gente terceiriza. Porque é o que eu falo pra você, a gente entra num parâmetro relacionado à qualidade. Entendi. Então, na qualidade do áudio, porque quem vai comprar, cara, uma coisa é o seguinte... Eu vou lá no YouTube e ofereço um conteúdo de graça pra você. Cara, é de graça. Eu não tenho obrigação nenhuma você não de entregar um áudio limpo pra você. Você não tem nem o direito de reclamar. Exato. Então, quando eu tô fazendo pago, eu tenho que seguir um padrão, né? Um padrão. De qualidade. Ficar legal, qualidade claro. visual, imagem, edição. E então, eu tenho algumas pessoas que me acompanham, né? Eu participo ativamente de todos, porque onde entra a raridade. É feito tudo na mesa, cara. Quando eu sento com o especialista, eu não pego aquela palestra dele que tá pronta e gravo ele falando. Eu faço as provocações dele no mercado, porque eu trabalho... Você conhece? Exato. Eu falo assim, cara, a principal dúvida é essa aqui, ó. E aí, como que eu melhoro esse ambiente de produção de soja? Como é que nós vamos dividir isso aqui numa série? Então, se você acessar lá a MyFarmAgro no nosso site ou Instagram, você vai ver que as nossas capas, por exemplo, você fala, cara, eu tô vendo no Netflix. Você não vai ver eu falar assim, ó... manejo para altas produtividades de soja. Esquece, você não vai ver isso. Nós vamos criar alguma analogia com a capa sobre algo que você nem imagina, mas que vai gerar algum tipo de empatia contigo. Você, parece que eu tô vendo a capa de um filme, o que tem a ver com isso? E aí você desperta o interesse na pessoa. A nossa taxa de clique em relação às nossas capas é superior a 90%. Então o cara passa, ele olha e fala, o que é esse negócio aqui? E ele clica e ele assiste o vídeo. Tem alguma coisa focada para segunda geração, processo sucessório? Porque dentre as habilidades que o agricultor, ou que o mercado agro tem que ter, é a capacidade de passar o bastão, né? Porque muitos sabem produzir, vender, adubar, colher, mas na hora de passar o bastão, eu pelo menos tenho visto, já entrevistei pessoas aqui que falam sobre isso. Júlio, qual que é o final de qualquer empresa? É a sucessão. Ou... fechar. Exato, só tem 2 caminhos. Ou você passa o bastão ou fecha. Ou você passa ela pra frente. Mas tem uma terceira, cara. Porque é o seguinte, a geração, ela não é a principal, só tem 2. Eu falo assim, ó, ou ela quebra, ou ela é vendida. Sim. Quando ela passa de geração, ela tem os 2 mesmos caminhos. Ou ela perpetua o período dela pra ser vendida pra alguém, ou esse cara que é da geração vai quebrar. Então é uma chave. Ou essa empresa vai ser vendida ou ela vai quebrar uma hora. Porque
no processo de sucessão, você tem muitos erros. Então, às vezes, você perdura por 10, 15, 20, 30, 50 anos. Tem empresa que tem 100. Sim. Ou até mais. É verdade. Mas o fim dela, por o erro, às vezes, do gestor, ela pode ser sempre esse daí, ó. Eu vou quebrar, eu vou ter que vender isso aqui pra alguém. Vender pra alguém. Então, faz parte da nossa linha de produção de conteúdos, mas confesso que hoje ainda não é uma prioridade. Por quê? Claro, tem Porque muita coisa ainda pra o compartilhar. meu Você sabe quantas pessoas trabalham no agro no Brasil, direto e indiretamente? Não. Faz ideia? Não. Quer chutar? Não. Júlio, Não quero errar. 18,2 milhões de pessoas trabalham direto ou indireto Uau. só no Brasil. O que é isso? 10%? Cara, Quase então isso. você imagina, direto ou indiretamente, seja no mercado de seguro, agrícola, seja o cara que trabalha com aves, piscicultura, etc. Pô, é um mundo de gente. É. Você imaginou a quantidade de conteúdo que eu tenho pra produzir? Muito. E ele foca no agro ou, por exemplo, você acabou de dar esse insight aqui, piscicultura, aves... Eu comecei na onde eu mais conseguia contribuir, Certo. que é no agro, na parte de Fertilidade, manejo, de lavoura. Beleza. Qual é a segunda coisa que eu consigo contribuir? Na gestão da empresa, né? Nós temos um certo nível de conhecimento de gestão empresarial, Uhum. até porque o cara que é empreendedor, ele pula de um bungee jump, né? E aprende... Não, ele decola o avião e aprende a pilotar no ar. Exato. Então, na gestão empresarial, de assim, como que eu vou construir equipes de alta performance, quais são as competências, habilidades, atitudes que esse cara tem que ter, mas a gente já começa a ter material na área de zootecnia. Legal. Então, daqui a pouco nós estamos falando sobre piscicultura, daqui a pouco você está falando sobre avicultura. Então, você começa a ter vários lexos, né, para De trabalhar. atuação. Você pode e entrar em aumentando direito, a sua base, né? você pode entrar em direito. Direito agrário, né? Então, você tem uma infinidade de coisas, cara, pra você fazer. Você tem sócio? Não. Bootstrap, cara. É só na reserva. Eu falo, cara, você precisa começar a errar simples e barato. Sim, como que é o ditado lá? Fail fast, fail cheap, né? É o ditado lá no Vale do Silício. O cara tem que errar, mas tem que errar rápido e barato. Exatamente. Não pode custar a sua empresa esse aprendizado todo. E sócio, na verdade, ele tem que entrar no seu negócio para complementar. Claro. Se for o cara só para entrar no dinheiro, vem aqui na Rentaliza, Não, eu dinheiro, uma garantia no negócio aqui, a gente dá um jeito, É isso eu consigo mesmo. dinheiro emprestado É para isso crescer. mesmo. Sócio, ele tem que vir para Pra somar, complementar o seu pra negócio. somar. Fala, que maneira você completa? Eu penso a mesma coisa. A gente, quando foi montar a Rentaliza, eu e o Gilberto, e a mesma coisa, se precisar de dinheiro, o banco tá aí para isso, né? Você tem linhas para isso. A gente precisa de pessoas com habilidades complementares, e é por isso até que a gente se dá super bem nesse sentido. Que massa. Eu quero aproveitar, fazer mais um intervalo e no próximo bloco conhecer um pouco mais esse cara, que é o Antônio Jorge, pessoa física, CPF. Podemos? Boa, vamos lá. Daqui a pouco estamos de volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta aqui com o nosso Papo à Vista, Antônio Jorge, fundador, criador e o cara maior correria do My Farm Agro, o Netflix do agro. Você que não segue a Rentalize nas redes sociais, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente no Instagram, Rentalize_oficial é no Instagram e o Papo à Vista no YouTube. O My Farm Agro também tem rede social, vamos aproveitar e falar também? Pode seguir lá, MyFarm, né, _agro no Underline Instagram. agro, ok. E qualquer outra rede social, MyFarm Agro, você vai encontrar MyFarm no Agro. YouTube, no Spotify, qualquer rede aí que Presença você digital. Tem que estar, cara. Tem que tá. Tem que marcar o território. Antônio, eu vi que você é um cara acelerado, um cara muito dinâmico, criativo pra caramba também, porque pra ter toda essa ideia de fazer isso tudo, qual que é a sua rotina, cara? Como você cuida do corpo, da mente pra performar desse jeito? Tá. A primeira coisa que eu vejo que faz diferença, eu faço uma coisa que minha mãe sempre falou pra eu não fazer. Que é conversar com estranho. Então você tá sempre aprendendo alguma coisa da pessoa. Tipo, eu venho aqui, acho que é a segunda vez que a gente se encontra. Né? Mas a primeira oportunidade que a gente tem de trocar um pouco mais de ideia. Isso, de evoluir. Então a primeira coisa que eu tô aqui é pra aprender. Né? Eu não perco nada vindo aqui. Verdade. Ou eu ganho. Ó, já estamos aqui falando da My Farm Agro o tempo todo, o pessoal tá escutando, tá tendo contato. Bom demais. Você tá conhecendo, você é ligado ao agro, tá conhecendo a minha empresa. Mas eu também tô aprendendo bastante, né? Então, conversa com o estranho, cara.
Primeira coisa é essa, começa a ouvir. Bom ditado. Né? Tudo que sua mãe fala pra você não fazer, né? Não entra em carro de estranho, você entra no Uber. É verdade. Né? Fala com... Não fique em casa de estranho, você vai no Airbnb. Exato. Você só não pode aceitar uma balinha de estranho. Aí... Isso continua uma boa dica. Mas essa é uma ideia. Então, assim, começa a olhar o mundo à sua volta. A minha experiência nos Estados Unidos foi muito boa por causa disso. Porque a gente tava num ambiente de universidade, você convive até nos mesmos bairros, o edifício sai, você vai nas mesmas repúblicas, mas é tudo muito parecido. E a primeira impressão foi quando eu cheguei na universidade, e a moça falou a quantidade de pessoas que tinha de países diferentes. Então, assim, já foi um choque. Porque lá na Exal, cara, você tem gente de outros países? Tem um cara do Paraguai, tem um cara do... meia dúzia. Mas os caras de fora. Aí você chega lá na sessão de graduação... Tá pintado o mundo, cara, de alfinetinho de gente. Tipo, 190 países, sei lá, 170, coisa absurda. Aí você dá de frente dentro da universidade com uma mesquita. Eu nunca tinha visto uma mesquita na vida. Caramba. E respeito à cultura também daquele pessoal. E tem vários outros. Tem sinagoga, tem não sei o quê. Você fala, porra, cara, não todo mundo sozinho. Cheio de chineses espalhados, indianos. Você fala, cara, a gente não é nada. Haja estranho pra conversar, hein? Exato, o cara é de Mianmar. Eu falei assim, nossa, faz 1 semana que chove. Eu falei assim, Antônio, é o seguinte, no meu país chove 6 meses seguido. Dia e noite. Dia e noite. Então isso aqui, chuva de 1 semana pra ele. Ele falou, tudo de boa, não, sem guarda-chuva, eu acho, né? Mas é coisa assim, pra você pegar um pouco da cultura de cada um e ver e validar o que serve, aproveitar e mudar. Então essa é uma das coisas. Então, legal. Na parte dos, por exemplo, esporte. Joguei futebol de salão na infância durante muito tempo. É uma coisa que eu sempre gostei. Jogar futebol, né? Mas depois eu falei, cara, eu preciso experimentar outras coisas. Cara, eu fiz boxe chinês um período. Verdade. O cara vai lá e fala assim, tô numa fase que eu quero me desafiar mais. Então fiz até a inscrição lá pra essas corridas que tem no Mato Grosso aqui do Ultramacho. Ultramacho, cara, eu fiz. Já passou aqui pelo podcast, hein? Então, eu nunca fiz. Ele falou, não, esse ano eu vou me desafiar. Legal. E eu nunca tinha corrido mais do que 5 km. Eu falei, e aí um amigo chegou e falou, cara... Eu tenho um senhor aqui que tem 80 anos. E ele vai fazer a prova de 12. Você pode se inscrever, porque o cara vai terminar a prova, né? Lógico. E aí você sempre vai arrumar uma desculpa pro cara. Falar, mas o cara teve mais tempo pra treinar do que eu, né? Ele teve 80 anos. Exatamente. Então, marquei. Prova, infelizmente, pelo motivo do Covid, adiada. Adiada, eu sei. Mas você desafia. Academia. É isso mesmo. Então, acho que não é querer te animar, não, ou te desanimar, mas o slogan do Ultramacho é quanto pior, melhor. Eu acho que faz até parte um pouco da cultura você sempre causar essa mudança. É isso mesmo, é bom, ótimo. É onde você tem um pouco do que a gente chama de caórdico, né? Não sei se você já ouviu falar desse termo. Não, qual é esse termo? É caos com ordem. Então tem grandes empresas que tem o seguinte, você imagina a Visa, do Tim Hawk, né, se eu não me engano, era uma empresa que era caórdica. Porque todo lugar do mundo aceita a Visa. Como é que você relaciona com tanta gente assim? Só que tem que ter um nível de organização muito grande. Claro. Entendeu? Então, como você lida com esses processos? Então, processos de inovação são criados em ambientes caóticos. Principalmente neles. Você fala, eu preciso mudar o ambiente, eu preciso te causar algum tipo de incômodo. Então, por exemplo, o pessoal tá gravando aqui e eles querem que o vasinho fique ali. Mas eu preciso incomodar. Então, eu vou pegar e vou empurrar esse vasinho aqui pra gerar algum tipo de desconforto no cara e ver como que ele vai lidar nessa situação. Então, o time que tá ganhando, mexe a todo momento, cara. Aí você vai testando e validando. Pra gerar um Só que você pode voltar na posição. Testei, validei, isso aqui não foi legal. Eu vi, parece que a Renner fazia isso, né? Ela pegava pessoas e trocava de função. Pra que todos soubessem realmente como que funciona. Porque o cara olha a mulher do caixa e ele vive falando, ela não faz nada. Peraí, então você vai ficar 1 semana no caixa, a mulher do caixa vai ficar no pacote, o cara do pacote ficar ali tal. Trocava de função, fazia essa experiência e aí depois a pessoa com certeza voltava com mais empatia, entendendo as dificuldades de cada função. É legal isso, né? Eu acho 100%. Eu gosto de experimentar, principalmente em relação aos esportes, sabe, cara? Assim, eu vou desafiar. Fazer um negócio diferente, eu quero fazer uma bike um pouco mais pesada também. Eu já fiz maratona. Então, eu e minha esposa, a gente falou, e aí, vamos fazer uma maratona? Vamos, fizemos uma. Não sou maratonista. Um dia eu fui maratonista. Completei os 42 quilômetros. Não, mas é o seguinte, cara, você teve um período que você estava maratonista. Então você não precisa ser. Não, e a medalha tá lá, né? Eu quero estar. Assim, hoje eu estou
triatleta. Já fiz triatlon também. Né? Curti, mas fiz, me desafiei. Então, não importa. Que legal. Então você é estado provisório. Você muda e eu acho que isso é importante pra você pegar Demais isso. insights sobre várias coisas. E leitura, vídeo. Você não chega em casa e assiste o My Farmagro, assiste. Eu assisto todos os episódios. Primeira coisa, que eu reviso todos, né? Passa pela minha mão, porque... Mas você chega e desconecta, vai ver Netflix, por exemplo? Dificilmente você vai me ver assistir. Primeiro, televisão eu não assisto. É? A única coisa que eu assisto é o futebol, porque é realmente algo que eu gosto. Torce pra que time? Eu sou palmeirense. Então eu chego lá e falo assim, pô... Ô, produção, vocês trouxeram um palmeirense, produção. Mas eu tô com moral ainda. Tá bom, por tá enquanto, bom. Ganhou, beleza, né? ganhou. Fosse, né? Vamos deixar. Mas o futebol eu gosto porque, vamos assim, é uma maneira de eu desligar Massa. um pouco. Mas televisão você não vai me ver assistir. Série, a esposa até fala assim, vamos assistir um... Eu até começo, cara. Mas aí, é o que você falou, às vezes ela tá assistindo coisa, eu já vou lá, vou na estante, pego um livro e vou ler. Leitura é uma coisa que já faz parte da minha rotina. E que tipo? Ah, cara, eu gosto muito de livros de negócio, da parte de comportamento, né? Tem algumas leituras pra mim que eu me sinto mais engajado. Eu não gosto muito de história. Assim, pegar aqueles livros que contam a história de alguém e tal. Não, eu gosto muito mais de livro de negócio, de Entendi. empreendedorismo. Talvez seja a fase. Talvez o dia mas que... é legal, né? Eu gosto também. E leitura, no caso da Bíblia, por exemplo. Massa. Eu tento... Não tinha esse costume. Né? Não tinha esse costume. Mas alguns insights você pode, deixa eu ver, essa versão bem mais atrasada. Vamos fazer assim, vamos lá, vamos voltar lá atrás, vamos ver o que fala sobre isso. E tentar fazer alguns tipos de conexão para negócio. E sabia que é o único livro que você lê na presença do autor, né? Gostou dessa, né? Exatamente. Então eu acho que assim, não faz parte, eu vou falar pra você, eu nunca fui um cara, e não me considero uma pessoa religiosa propriamente dita. Assim, eu sou religioso, mas a gente pode levar uma vida baseada em Cristo. Total. Entendeu? Assim, pô, religião é um negócio que, assim, eu sempre tive dificuldade pra me encontrar. Porque tem algumas coisas que não me faziam sentido. Mas a leitura da Bíblia, né, sobre o viés de, tipo, algum direcionamento, ou das próprias conclusões, na verdade, te traz muito, às vezes, conforto sobre o momento que você está passando e a maneira como você vai executar. É autoridade. Mas livro é uma coisa que eu faço com frequência. Até fiz um plano lá na Amazon lá para entrega, porque compensa muito, né? Compensa. Você paga o Prime lá, os caras vão te entregando frete bem mais barato. A assinatura pô, o nego assina vinho, assina o conteúdo do agro, a gente tem aqui a assinatura do Museu pela Cidade, que é a SIC Bartão. Ao invés de eu comprar a obra, eu assino. Então aqui no estúdio a gente assina, no meu escritório eu assino. Tem um amigo meu que agora está assinando na casa, na sala da casa dele. A assinatura é um caminho sem volta, né? Eu acho que é uma maneira de... que as pessoas, elas não querem mais ter as coisas. Entendeu? Assim, pô, não é que eu quero ter um carro. Eu não preciso ter a Porsche que você quer. Sim. Se eu quiser andar de Porsche, eu vou lá, alugo um dia lá nos Estados Unidos, vou lá, pego uma Porsche e... Né? As pessoas querem ter a experiência. A experiência, entendi. É isso, entendeu? Tipo, cara, eu não preciso, no ambiente... Vou trazer minha cabeça. Cara, eu não preciso de um título, de um certificado de que eu participei de um curso de fertilidade com o VIT. Eu tô lá, cara, tô aprendendo com ele. Eu preciso do conteúdo em si. Eu preciso ter próximo porque de você mim. pode ter o título na sua parede e não necessariamente ter assistido mesmo ou ter distraído na hora. E o cara não fala 2 vezes lá no palco. Mas no My Farmagro você pode assistir então, 10 vezes. Eu acho que tem muito disso. As pessoas têm muito mais essa... Pô, de repente o cara não quer ter a casa dele. Mas gerações são isso. Né? Eu trabalho com um rapaz ali dentro que nos ajuda lá dentro da My Farm Agro. Ele tem 23 anos e ele não tem carteira de motorista. E tudo bem. Eu falo, cara, eu não vejo necessidade nenhuma de dirigir. Eu falo, pô, pra mim não faz sentido, porque com 14, 13 anos eu já queria pegar o carro da minha mãe, só que você imagina, os pais não ia deixar nunca. Né? Assim, quando você tiver 18 anos, você anda. Mas a gente tinha essa ânsia de, pô, eu quero tirar a carta logo, independência. O cara não tem, ele tem o Uber pra levar ele pra onde ele quiser. É outra geração mesmo. Então, isso muda. E você tem que estar atento, né? Olha o ambiente nosso totalmente inquieto que foi causado em função da pandemia. Total. Quanta coisa mudou, né? Então, muias empresas não tinham processo digital. O seu processo já tinha antes. Então, eu comecei junto, Júlio. Eu comecei junto. Aqui, por isso que eu falo pra você que é pular de paraquedas, pular de bungee jump, não é coisa. Eu trabalhava numa empresa
que estava sendo adquirida por um grupo muito maior, então muito provavelmente eu poderia alcançar uma posição de diretoria, de liderança. Sim, subir junto. Subir junto. E aí eu resolvi abrir a minha empresa. Numa época de pandemia. E passado 30 dias que eu me desliguei, eu descobri que a minha esposa estava grávida. Cara, você quer um ambiente mais favorável pra você trabalhar afinco, cara? Você fica louco. Né? É. Então nós entramos em atividade comercial dia 7 de janeiro de 2020. Foi a hora que eu abri o carrinho pra vender MyFarm Agro. Então tudo muito E também recente. foi um momento bom, né? A galera, fica em casa, vou produzir conteúdo, vou consumir conteúdo. Foi muito bom. Só que também ele já me acendeu um sinal de alerta logo no início. Falou, cara, estabilidade não existe aqui nem na China. E nem nunca vai existir. Muito menos na China, digamos de passagem. Né? Mas assim, porque começou a ter live toda hora, começou a ter conteúdo, todo mundo começou a fazer, os especialistas que iam a campo. Falou, pô, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí ele começou a produzir o dele. E esse cara vira um competidor seu lá dentro? Não, peraí. Enquanto tá todo mundo indo pra conteúdo rápido, gratuito, o que eu consigo fazer diferente? E aí eu fui lá e, por exemplo, criei cursos intensivos, onde você tinha a mentoria, que hoje, pô, tá todo mundo fazendo mentoria em 2021. Uhum. A gente começou em 2020 e o cara já tinha proximidade Uma com coisa o especialista. Falou, pô, eu quero mais sentar, densa. quero sentar com o especialista X pra aprender só sobre esse tema. E aí a gente fez vários encontros pontuais semanalmente pro cara e ele tinha um produto mais premium. Falou, não, eu quero ser especialista nesse aqui. Então você continuava tendo diversificação de produto. E em paralelo acendeu outra luz, que era o seguinte, muita empresa, principalmente do agro, não estava preparado nem um pouco com o processo de transformação digital. E em 2021 agora nós estamos lançando nossas plataformas corporativas. Onde o cara chega e fala assim, pô, eu já tenho todo o material da minha empresa. Institucional, treinamento dos meus produtos, quero gravar com o pessoal, pá. Mas eu não tenho, de repente, o material técnico. Eu precisaria de suporte. Então nós vamos migrar a parte dos conteúdos do nosso Netflix do agro para dentro desse ambiente dele, com todos os itens de segurança, criptografia, proteção de dados. Uhum. Ele consegue assistir os filmes da Netflix, do agro, propriamente dito, e também colocar a trilha do que é importante para aquela empresa aprender. Então eu crio um ambiente corporativo. E oferece também a plataforma, eu digo... Tudo a plataforma. Entendi, a distribuição. A estrutura inteira. Então, tipo, a empresa tem 50 funcionários, mas não tem essa estrutura, nós vamos oferecer toda para ela. Fala assim, pô, você quer subir seu vídeo, você quer Seria mandar um uma áudio, solução você quer fazer prova, tudo. Tailor-made. É corporativo. Uma coisa corporativa. Antônio, para encerrar, o que é sucesso para você? Cara, sucesso é competência e oportunidade em alinhamento. Sucesso tem a ver com a fotografia que você tira. Então você não tira a fotografia uma vez só. Uhum. Então para cada etapa que você tem, você pode dizer que você teve sucesso em alguma coisa. Sucesso não é uma coisa única. A gravação desse podcast foi sucesso? Para mim foi. Achei que você... Então Então você já fez. Então você já tem uma história de sucesso aqui. Curta, pequena, breve, não tão relevante quanto assim, constituir uma família, constituir uma empresa, fazer um negócio, mas é um sucesso. Então é uma oportunidade, né, com competência. Fizemos um podcast muito bem feito, tendo a oportunidade de conversar. Pô, tivemos sucesso aqui. Então, eu acho que é isso. E o grande sucesso é a junção de... E a coroação é a medida que você tem várias pessoas que vão dar um like nesse vídeo aqui. Uhum. E vai falar, pô, o conteúdo foi muito bom, aprendi bastante, peguei vários insights. E mais importante que isso é o seguinte, não é só você gostou. Porque a estrutura é bacana, a estrutura é bonita, o audiovisual é legal, o papo é bom. Mas é o seguinte, nada disso vai ser relevante se o cara não implantar. Porque daí ele começa a desenvolver obesidade cerebral. Ele pega um monte de conteúdo e não consegue aplicar nada. Então ele fica remando com um lado só do braço. E aí o que acontece? O cara gira em círculo. Ele tem que remar com os dois braços para ir para frente. Que avança. Então acho que essa é a pegada. Então você só tem sucesso quando o outro tem sucesso. Só que primeiro você tem que cuidar do você. Quando você tá no avião, o que o cara fala pra você? Primeiro... No você, depois você faz no outro. Saúde, mesma coisa. Não tem como você ajudar o próximo se você estiver mal. É verdade. E nós, como empresa,
Nós temos que ter uma empresa bem estruturada, bem organizada em processo para entregar melhor para o nosso cliente. Que massa. Então isso para mim tem a ver com sucesso. Demais. Cara, queria te presentear. Uma caneca aí do Rafael Jonier, ela pintada à mão, uma por uma. E essa aqui tem tudo a ver com tecnologia, o celular na mão. Tem até um Bitcoin aí, quem sabe daqui a pouco o MyFarmagro recebe em Bitcoin. Nós acabamos de abrir o Farmcoin. Aí. Mas é uma moeda interna só para corporativo. O cara resgata pontos em Farmcoins. Tem tudo a ver com a gente. Obrigado, Júlio, cara. obrigado. Mais uma vez. MyFarmagro, Antônio, obrigado mesmo. Papo à Vista volta semana que vem com mais um episódio. Cara, que bacana, velho. Olha, eu realmente aprendi muito, velho. Muito. E a sua energia é uma energia contagiante. Cara, tem que ser assim. Parabéns. Tem que ser energia, cara. Se o cara não tiver energia, não tem jeito, juro.